Olá, começando mais uma Fórmula Podcast, eu sou o Maurício Tavares, CEO aqui da Fórmula Digital e hoje mais um podcast muito especial. E antes de introduzir a nossa convidada, é importante aqui dar as boas-vindas para minha host, para minha sócia, né? Oi gente, tudo bem? Aqui Fabiane Flores, jornalista, diretora da Fórmula Digital. É sempre um prazer conversar aqui com vocês e trazer muitos temas legais e importantes, não só, né, para nossa área da comunicação, tendências, marketing, mas temas que deveriam ser mais falados e a gente tem muita atenção sobre isso. É por isso que hoje a gente vai falar sobre prematuridade, um assunto que ainda é pouco falado, é mais falado por quem tem criança, né, quem tá grávida, mas todo mundo deveria saber para abrir os olhos aí e saber também como ajudar, né, essas famílias que passam por isso. E a gente trouxe hoje a Denise Sugitani, ela que é diretora da ONG Prematuridade. É uma associação brasileira de pais, familiares, amigos e cuidadores de bebês prematuros. É isso aí. Então, gente, a gente tem bastante coisa para falar hoje, né? É um assunto, como eu disse, bem importante. E a gente tá muito feliz, né, com essa nova parceria aí que vem aí com a Denise, com a ONG. É sempre um grande prazer para nós, né, conhecer gente nova aqui no Fórmula Cast. Então, Denise, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Fábio. Obrigada, Maurício. Bem feliz de estar aqui hoje falando sobre um tema que, como a Fábio comentou, é pouco falado para o impacto que ele tem para a gente, né, não só para quem é afetado pela prematuridade, mas todo mundo, toda a sociedade, né, é impactada. Então, a gente precisa falar mais sobre isso, trazer luz a esse tema. E isso gera conscientização. Então, eu que agradeço pelo espaço aqui, pelo convite para a gente poder estar falando sobre prematuridade. Tá certo. Antes de começar aqui o nosso programa, gente, eu queria convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, que é bem importante também, para sempre receber notificação quando chegar vídeo novo. Acompanhe também o nosso Instagram, @Fórmula_Digital, porque por lá a gente produz muito conteúdo legal para vocês. A gente traz também diariamente os bastidores aqui das nossas produções. Então, é uma forma de vocês ficarem aí um pouquinho mais perto da nossa rotina. E se você precisa... E o site também, né? O site aformuladigital.com, onde tem todo o nosso portfólio e serviços que podem ajudar vocês, né? Tanto nessa parte audiovisual, todos os tipos de vídeos, gravação de aula, site, social media, enfim, tem uma gama aí de serviços para alavancar o negócio de vocês no digital. Então é isso. Era isso? O que tu ia falar? Não, agora tu já falou todo o meu texto. Já falei tudo. Não tem que falar. Eu falei para se inscrever no canal. Falei para se inscrever. Eram 3 coisas. E era aí, eu acho que o mais importante é o podcast, né, Maurício? Que a gente tá num podcast agora, fala um pouquinho do podcast. Pois é. Tu falou todo o meu texto, agora eu fiquei... Bom, se você tem interesse de ter o seu podcast, né... Saiba que esse podcast aqui acontece nos estúdios da Fórmula Digital, na Rua Uruguai. Melhor localização aqui do sul do país, para você ter o seu podcast, poder trazer bons convidados, né? Uma estrutura incrível, um time muito experiente. É isso, podemos começar agora. Podemos começar. Quem ainda não percebeu, acho que pelo ângulo da câmera não dá para ver, mas ó, estou gestante. Então, quando eu fiquei sabendo da vinda aqui da Denise, eu fiquei muito empolgada para aprender um pouco mais sobre o assunto, né? Que... Por mais que eu esteja grávida, esteja no meu radar, né, esse assunto, a gente sempre sente que precisa aprender um pouco mais. Então vamos começar pelo começo, né? O que é prematuridade e quando que o bebê é considerado prematuro? Estava conversando com a Fabi antes aqui, né, e pensando que a ideia não é alarmar, né, não é causar pânico entre as gestantes, mas é falar sobre isso de uma maneira informativa e que as gestantes, as mulheres estejam atentas a qualquer sinal, enfim, diferente. A prematuridade, o bebê prematuro é o que nasce antes de 37 semanas de gestação. A gestação completa tem 40 semanas. Então, independente do peso ou da nota que ele recebe, que é o APGAR, qualquer outro parâmetro, se ele nasce com menos de 37 semanas, ele é um prematuro. E essas 3 semaninhas ali, elas fazem diferença. Então, para o desenvolvimento do bebê, para ele fazer reservas de nutrientes, para o desenvolvimento dos pulmões, principalmente, que são alguns dos últimos órgãos que se formam, aquelas 3 semanas são definitivas. Então, por isso que cada dia conta, né, na barriga, no útero da mãe. E esses bebês, por
saírem antes do desenvolvimento completo, eles estão mais suscetíveis a doenças, infecções, a situações de saúde, né, que bebês que nascem a termo não têm tanto risco. Mas a gente sempre fala, Fábio, que prematuridade não é uma sentença. E trabalhar com bebês prematuros é presenciar, assim, milagres todos os dias. Cada bebê é um bebê, cada bebê escreve a sua história. Então, a prematuridade não é uma sentença, definitivamente não. A gente vê isso todos os dias, mas ela é um acontecimento que é potencialmente grave, que a gente não quer que esse bebê venha antes do tempo adequado. Então, por isso que a gente precisa, né, falar sobre isso e, enfim, acho que vamos falar sobre por que esses dados, né, por que para o Brasil, para o Rio Grande do Sul especialmente, também, infelizmente, isso é um problema, né? E qual é o cenário da prematuridade no Brasil hoje? O Brasil está entre os 10 países com mais nascimentos prematuros. E claro que a gente tem muitos nascimentos, a gente é um país populoso, né? Esse dado, esse ranking é baseado em termos de números absolutos de nascimentos. Mas, de qualquer forma, a gente não gostaria de estar, né, entre esses 10 países aí com mais nascimentos prematuros. A média mundial é de 10% de nascimentos de prematuros. 1 em cada 10 bebês nasce com menos de 37 semanas. Aqui no Brasil, a média é quase 12%, né? E o Rio Grande do Sul tem 12,86%, então próximo de 13% de nascimentos, do total de nascimentos é de prematuros. Isso é muito, são muitos bebês, né? Pensando em nível nacional, isso dá em torno de 330 mil nascimentos prematuros todo ano, né, de bebês que nascem antes de 37 semanas de gestação. Isso tem um impacto gigante, não só para a saúde pública, né, porque são bebês que precisam de internação na UTI neonatal, que estão mais, tem risco de morrer, inclusive, nos primeiros dias ali, né, naquele período, mas inspiram muitos cuidados, né, e o cuidado da UTI neonatal, a diária de uma UTI neonatal é muito cara para a saúde pública, né. E esse bebê, ele tende a ter mais complicações de saúde durante a primeira infância, que faz com que ele reinterne, né, e tenha internações durante a primeira infância, mas no inverno, mas não somente no inverno, né, então tem todo esse impacto, assim, que por mais que a gente não trabalhe com isso, não esteja nesse meio, não tenha nenhum prematuro na família ou entre os amigos, a gente é impactado porque são os cofres públicos, é a saúde pública, é a sobrecarga do sistema de saúde que todo mundo utiliza, todo mundo precisa em algum momento, então esse é o cenário. Aqui no Brasil, a gente tem muitas gestantes adolescentes, então a gestação na adolescência é um fator de risco para parto prematuro, porque a menina, o corpo dela não está preparada para gestar um bebê. Isso que tu está falando agora são os problemas associados a bebês prematuros. Isso. Eu ia te perguntar isso agora. Isso, o que causa, né, um parto prematuro. E é importante a gente falar que nem sempre é possível evitar um parto prematuro, né? A nossa missão como ONG é prevenção de partos prematuros evitáveis. A maioria é evitável, então a gente sabe algumas causas que levam a mais partos prematuros no Brasil, mas nem todos são. Às vezes a gestação está indo bem, está sendo acompanhada e a bolsa estoura ou acontece alguma coisa que o bebê nasce prematuro. Assim como qualquer problema de saúde, né? Às vezes a gente está aqui e tem um ataque cardíaco, então não tem como prever, Fábio, né? Exatamente. E é importante falar isso porque isso tira a culpa de muitas mulheres que tiveram partos prematuros e que se culpam, mas eu fiz tudo certo, o que eu fiz? Eu fiz pré-natal, né? Então é importante falar isso. Mas assim, quais são as principais causas associadas à prematuridade? Gestação na adolescência eleva o risco para a prematuridade e é uma questão social para o Brasil que a gente precisa trabalhar melhor para evitar gestantes adolescentes. Gestação acima de 40 anos também, de 35 já aumenta um pouco o risco, né, em função de que, né, a idade materna influencia na questão do organismo, no desenvolvimento da gestação. As cesáreas eletivas, que são aquelas cesáreas parto agendado sem indicação médica. Então, muitas mulheres ou têm medo do parto normal, natural, ou tem algum tabu associado, ou é desinformada, porque a cesárea, ela salva vidas, é uma cirurgia maravilhosa, mas ela é uma cirurgia de alto risco. Ela é de grande porte, né? Ela corta 7 camadas ali da barriga da mãe, né? Então, ela é arriscada para o bebê e para a mulher. E o ideal é que seja feita quando se tem uma indicação, né? Alguma situação ali que pode deixar o bebê ou a mãe em risco.
A cesárea marcada sem indicação, né, e na rede privada, em torno de 90% dos partos são cesáreas marcadas sem indicação necessariamente, né, por uma causa médica. Como a gente sempre tem uma margem de erro na contagem das semanas gestacionais, né? A Fábio está com 31 semanas, mas pode ser que o bebê já esteja desenvolvido 32, ou seja, 30. Então, quando se marca uma cesárea achando que o bebê tem 39 semanas, 38 semanas, esse bebê pode ter 37, 36, ser um prematuro e precisar de suporte de UTI neonatal. Até porque o peso e o tamanho, ele não é exato, né? Não é exato, exatamente. Exames. E a questão da contagem das semanas gestacionais também não é um cálculo exato. Então, isso acaba trazendo mais prematuros, né? Esses cesáreas eletivas que são, no momento, assim, desenfreadas. Na rede privada, 90% dos partos serem cesáreas. A Organização Mundial de Saúde indica que o ideal seria que somente 15% dos partos fossem cesáreas marcadas, agendadas, né? Por algum motivo plausível, né? Exatamente. Quando existe uma indicação médica, sim, né? A cesárea salva vidas. A gente tem também outras situações associadas à gravidez, né? Desenvolver a pressão alta na gestação, diabetes, claro que o consumo de álcool, drogas, né, essas coisas que a gente sabe que afetam a gestação também aumentam o risco para parto prematuro. Estresse na gestação é algo que a gente está vendo bastante, assim, de mães que sobrecarregadas no mercado de trabalho, né, nas empresas ou no seu dia a dia de trabalho, com demandas de trabalho muito, né, pesadas e mais em casa e mais a gestação. Claro que gravidez não é doença, mas essa atenção nesse momento para aliviar um pouco o estresse, assim, tirar essa tensão, essas demandas, assim, da mulher é importante porque o estresse materno é um fator, né? E se a gente for falar de motivos, desde poluição está cada vez mais sendo associada a partos prematuros, ao clima quente, excesso de calor também. Então, assim, é algo que a gente consegue evitar de várias maneiras, mas que tende a aumentar porque é o nosso estilo de vida, né, de poluição, calor aumentando por causa da poluição e do que a gente está fazendo para o meio ambiente, o estresse no mercado de trabalho. Então, assim, a gente consegue atuar em algumas causas, mas sempre vão nascer bebês prematuros, né? E a missão da ONG é trabalhar para prevenir esses partos prematuros e, sabendo que a gente não consegue prevenir todos, a gente quer garantir que todos os bebês que nasçam prematuros tenham a mesma chance de crescer e se desenvolver independente de onde eles nasçam. Então, garantir essa equidade no acesso à saúde e justiça social para eles e para as famílias, né? Então, desde licença maternidade ampliada para essa mãe que o bebê precisou ficar 3, 4 meses internado, né? Isso já é uma realidade, né? A ONG participou dessa conquista. Hoje a licença maternidade para mães que são contribuintes do INSS, então MEI, carteira assinada, autônoma, empregada doméstica, se ela tem um bebê que fica mais de 15 dias internado depois do nascimento, ela pode adicionar o tempo de internação do bebê ao período da licença dela. É pago pelo INSS da mesma forma. E a gente esteve envolvido nessa decisão junto ao STF em 2020. Em 2021 foi regulamentado pelo INSS, Ministério da Economia. Então, isso é uma coisa que nos orgulha, assim, da nossa trajetória de ter conseguido isso. Quem ficou de fora foram as servidoras públicas, né? Então, a gente tem alguns projetos no Congresso, projetos de lei, projetos de emenda constitucional, as PECs, para contemplar também as servidoras e para buscar outras demandas da causa da prematuridade, que não são poucas. Sim. Tu estava comentando sobre o custo disso, né, dos hospitais, enfim, essa estrutura para manter, para receber esses bebês prematuros. Como é que tu avalia hoje isso aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, assim, a qualidade dos hospitais, as UTIs, tá preparado, não tá? Tem alguma recomendação de um hospital referência nisso? Como é que vocês estão? Eu até participei de uma reunião do CIMERS, do Sindicato Médico, na semana passada, porque a gente está numa crise com a questão de leitos de hospitais no Rio Grande do Sul. Isso está aparecendo direto na mídia, e leitos pediátricos e de UTI neonatal também. Muitos leitos fecharam, muitas maternidades fecharam. A gente tinha a PUC, que era um serviço de referência de neonatologia de muitos anos, que fechou a sua maternidade e UTI neonatal, acho que foi
pouquinho antes da pandemia, ou foi na pandemia. Enfim, isso causa uma sobrecarga para aqueles que têm os leitos disponíveis, né? Em termos de qualificação dos profissionais, eu acredito que isso é uma coisa que nós temos de positivo, assim. Existem políticas públicas que têm diretrizes voltadas ao cuidado humanizado do prematuro na UTI neonatal. Então, a nossa atenção humanizada ao cuidado do recém-nascido, que é o método canguru, né, é uma política pública, ele traz diretrizes de que os pais têm acesso constante ao UTI neonatal, a gente tem até a hashtag separação zero, que é isso, pai e mãe não são visitas na UTI neonatal, eles têm que ter contato com o bebê o tempo todo, faz parte do tratamento do bebê. O bebê tem alta precoce, né, mais cedo com a presença dos pais. Outras diretrizes de diminuição de luz, de ruído, então tudo isso, né, está descrito em políticas públicas e na maioria dos hospitais isso é trazido como uma premissa, isso é aplicado. A gente tem a questão de distribuição de leitos, né, que é bem crítica, então faltam leitos no norte, no noroeste do estado, e esses bebês precisam, às vezes, viajar horas em uma ambulância, e se é um bebê que precisa de muito suporte, né, de respiração, e isso, o transporte é um momento crítico, a gente não quer que eles tenham que andar quilômetros e quilômetros por um leito. Então, essa questão da distribuição dos leitos, distribuição dos profissionais da pediatria é uma coisa crítica. Mas acho que a questão da cesárea eletiva aqui no estado é algo que impacta. A gente tem muita desinformação a respeito do parto natural, de que ele não é talvez todo esse bicho de 7 cabeças, né, que as mulheres pensam e que muito por conveniência da mulher, da família ou do próprio médico, indicar uma cesárea quando não necessitaria ser, né? E isso acaba trazendo mais prematuros, né? Aqueles prematuros ali que quase não foram prematuros, entre 34 e 37 semanas, que estão lá nas UTIs ocupando grande parte dos leitos. Não são aqueles pequenininhos, assim, de 500 gramas, 600 gramas. A maioria são aqueles prematuros que a gente chama de tardios, né? Esses que vêm ali quase no limite da não prematuridade. Isso é uma coisa que eu ia perguntar pra ti. Tu falou que é abaixo de 37 semanas, né? Quando que o bebê é considerado viável, digamos assim? A partir de quantas semanas que tem chance de nascer e sobreviver? Boa pergunta, Fábio. Isso nos remete a um tema que é bem polêmico e que a gente até não prefere, como a gente não estuda isso, não é a nossa área de atuação e a gente não tem conhecimento total, a gente não trata disso, que é a questão de aborto, né? Porque tem isso, qual é o limite de viabilidade de um bebê, né? A gente tem bebês hoje, com o avanço da tecnologia, da medicina, das incubadoras, de tudo, bebês de 22 semanas nascendo, se desenvolvendo, né? Sobrevivendo e se desenvolvendo. Claro, ficam muito tempo internados, muitos meses, muitos vão para casa com suporte de oxigênio ou com outros suportes de vida, mas 22 semanas é praticamente metade, né, da gestação. E esses bebês estão crescendo e se desenvolvendo. É óbvio que a gente quer garantir não só essa sobrevida, mas qualidade de vida. Porque, infelizmente, a prematuridade, além dela ser a principal causa de mortalidade infantil, eu não falei esse dado no início, mas infelizmente não é um dado bom, mas a gente tem que trazer para alertar as pessoas. Hoje, a prematuridade é a principal causa de mortes de crianças abaixo de 5 anos no mundo, né? Isso é um dado global. Antes de malária, diarreia, qualquer situação infecciosa que a gente pense. E, infelizmente, a prematuridade também está associada com muitas sequelas desse nascimento. Quanto mais extremo esse prematuro, mais chances ele tem de ter alguma sequela, né? Porque ele estava ali em formação neurológica e tudo mais, e ele nasceu. Então, a gente precisa pensar de que maneira a gente vai cuidar dessas crianças, pensando até no futuro, né, nas próximas gerações, no capital humano das próximas gerações, porque bebês que ficam com sequelas incapacitantes, né, vão ser adultos dependentes, tem toda essa questão para a sociedade mesmo, né, infelizmente alguns bebês ficam sim com sequelas relacionadas à prematuridade, mesmo a gente dizendo e tendo certeza que ela não é uma sentença. Então, é algo bem grave, assim. Sim. Em relação à ONG agora, acho que a gente conseguiu trazer até o momento um panorama bem interessante sobre prematuridade, mas sobre o trabalho de vocês, assim, como que vocês trabalham, quais são as ações que vocês promovem para mudar esse cenário, para alertar as pessoas, né? Tanto a questão de leis que tu comentou, enfim, para realmente a gente ter um avanço, né, em relação a isso.
A gente trabalha baseado em 2 pilares, Fábio. A questão da prevenção, né, e a garantia de acesso à saúde e de equidade. A prematuridade tem vários temas envolvidos, né? Então, a gente tem várias frentes de trabalhos relacionadas à prevenção. A gente fala desde educação sexual para adolescentes, porque a gente quer evitar a gestação na adolescência. Planejamento reprodutivo, né? Então, a gente sabe que um bebê que foi planejado, que foi desejado, a chance dele ser prematuro é menor, né? Então, pensar na aplicação das políticas de planejamento reprodutivo, de acesso a anticoncepcionais, isso é importante. E, claro, o pré-natal. Não só o acesso ao pré-natal e ter, no mínimo, 6, 7 consultas de pré-natal, que é o que é indicado, mas a qualidade dessa consulta, né? Onde tu seja, enquanto, né, tu estiver lá fazendo o teu atendimento, a tua assistência de pré-natal, que tu seja informada que a prematuridade, ela pode acontecer em qualquer família, né? Que se tu tiver algum sintoma, algum sinal diferente, que tu achar que aquilo ali não tá legal, que tu fale com a tua médica, que tu procure assistência, né? Que não subestime. Muitas vezes, uma infecção urinária subestimada pode levar a um parto prematuro. Infecção urinária é uma situação bem recorrente na gravidez. Então, a gente precisa alertar as gestantes nesse sentido. E depois que o bebê nasceu prematuro, então, garantir para as famílias, né, o melhor cuidado, o acesso nas UTIs neonatais, a licença maternidade e paternidade, que é algo que a gente apoia, outras, né, iniciativas voltadas à licença paternidade, e que esses bebês tenham um atendimento interdisciplinar. Depois que o prematuro nasce, o ideal é que ele seja acompanhado por um serviço onde tenham uma terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, enfim, todas as especialidades da saúde e todas as especialidades médicas. Esse momento é crucial para evitar as sequelas da prematuridade, para intervir no momento oportuno, fazer a estimulação precoce, que a gente chama, né? E a participação da família é importante nesse sentido. Então, assim, o que a ONG faz efetivamente? Além da gente fazer campanhas durante o ano inteiro voltadas a temas relacionados à prematuridade, então agora a gente está no mês, abril é o mês do autismo, né, de conscientização em relação ao autismo, transtorno de espectro autista, que cada vez mais tem sido relacionado ao parto prematuro. Os prematuros têm mais risco de desenvolver TEA, e outras situações também, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, além dessas campanhas, né, durante o ano, tem o novembro, que é o Novembro Roxo, que é o mês da prematuridade, que aí globalmente é falado sobre isso. E o 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. Então, é uma data que a gente já tem aqui no estado, tem em Porto Alegre, tem vários estados. Tem um projeto de lei federal tramitando para a gente ter essa data no Brasil inteiro. E essas datas são importantes, elas parecem assim, mas é mais uma cor, é um Novembro Roxo, o verde, o azul, e é mais uma data, mas é importante porque a gente tendo isso nas agendas, né, públicas, a Secretaria da Saúde vai se mobilizar para fazer alguma ação lá em novembro, naquela data ou naquela semana, vai apoiar alguma campanha, os hospitais também, então isso é importante, né? A gente faz também doações para hospitais, para famílias de prematuros que precisam, capacitação de profissionais, a gente trabalha com acadêmicos do Brasil inteiro, tem uma liga interprofissional, né, de acadêmicos para capacitá-los, não só na parte técnica, mas na parte humana também. A parte de políticas públicas, que a gente é super atuante, então a gente está lançando em breve um comitê temático em Brasília, junto à Frente Parlamentar da Saúde, né, no Congresso, para falar só de prematuridade, para olhar todas as políticas públicas que a gente tem de A a Z e ver o que a gente pode, né, melhorar, envolver todos os atores, e a gente quer muito encabeçar essa iniciativa. E fora isso, a gente constrói pontes, né, entre pessoas que querem ajudar, que precisam de ajuda, e desses atores aí, quem tem a caneta na mão, né, os parlamentares, o Poder Executivo, a gente fala com o Ministério da Saúde, e nos estados, a gente tem mais de 400 voluntários aí em todo o Brasil, então eles também vão lá, batem na porta das câmaras de vereadores, falam com os médicos, vão aos hospitais, mas por que pai e mãe têm horário de visita aqui nessa UTI neonatal, se isso não é, né, o que é preconizado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde? Então a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, assim mesmo, para buscar essas nossas demandas, né, para garantir os direitos das famílias. Sim. Eu e o Maurício, aqui, quando a gente apresenta os podcasts, a gente sempre gosta de criar conexões, né? E a gente se interessa muito pela vida das pessoas.
de quem vem aqui não só como a Denise, a diretora da ONG, mas como pessoa, né? Eu queria saber um pouquinho mais de ti. Eu já sei ali que tu tem 2 filhos, né? A gente comentou nos bastidores, adolescentes. Mas como que tu entrou nesse ramo, assim? Tu teve os teus filhos prematuros? Como é que tu teve um contato? Da onde que surgiu o interesse por esse assunto? Então, a ONG surgiu mais ou menos assim. Eu sou nutricionista de formação, então a área da saúde, nada a ver com o terceiro setor, que é o que eu faço hoje. Mas enquanto eu trabalhei de nutricionista em hospitais, em serviços de alimentação, mas trabalhei em UTI neonatal e maternidade. Foi o lugar que eu mais trabalhei como nutricionista clínica. 5 anos em UTI neonatal e maternidade, e lá que eu conheci esse universo, né? E aí olhava para aqueles pais, para aquelas famílias e pensava, meu Deus, como que eles passam por isso? Que momento extremo da sua vida ver um filho, né, numa incubadora, lutando pela vida todos os dias, naquela angústia, iminência de uma ligação, e ter que ir para casa sem levar o bebê no colo, chegar e ter um quarto vazio, às vezes nem tem o quarto, porque não deu tempo de fazer nenhum chá de fralda. Então, ver essa realidade me tocou. E nesse meio tempo, eu tive os meus filhos, eles têm 2 anos de diferença, não foram prematuros, mas com certeza a maternidade me fez enxergar aquele cenário com outros olhos e dizer, não, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar essas famílias, nem que seja colocar um blog aqui para falar sobre isso, que eles possam entrar e achar informações úteis, outras histórias parecidas. Acho que sendo mãe, tu te coloca no lugar, tu olha e pensa assim, meu Deus, imagina se fosse comigo, né? Aí rola a empatia. Hein? Exatamente. Eu sempre digo, eu não tenho a pretensão de dizer que eu sei como é. Só quem passa por isso, de ver um filho lutando pela vida, sabe. Mas eu sou muito honrada de poder carregar essa bandeira e representar a voz das famílias. Então, eu, naquela época, vi que não existia, eu fui ver esses dados de que o Brasil é o 10º país no ranking de prematuridade, que a prematuridade é a principal causa de mortalidade infantil, e aqui no Brasil não existia nenhuma organização da sociedade civil complementando o trabalho do governo e tentando preencher esses vazios assistenciais que o governo nunca consegue dar conta, né, porque realmente é um país populoso. E aí eu disse, mas no início a ideia era um blog, comecei com um blog. Inclusive, ontem fez 13 anos do início desse blog, de colocar no ar o prematuridade.com. Era na plataforma Blogspot, que vocês não eram nascidos, vocês não sabem. Eu lembro. Claro. Sim. E ali começou, e aí com aquilo, com as informações que estavam ali, comecei a receber mensagens das pessoas, que legal, posso mandar minha história? Essa matéria aqui foi super útil e tal, e eu vi que aquilo realmente estava ajudando as pessoas. E aí fui ver esses dados, fui me inteirando mais, eu digo, não, mas dá para ir além. Só que nesse meio tempo, o prematuridade.com chegou a ser uma startup, né? A gente chegou a ser acelerado na época das aceleradoras de startup aqui em Porto Alegre, 2011, 12. Cheguei a participar de um programa de aceleração no Vale do Silício, fui selecionada, fui a única mulher selecionada de 10 startups para ir para o Vale do Silício, ficar lá uma semana em imersão, e aprendi muito com mentorias no Facebook, Stanford, Twitter, LinkedIn, Google. A gente visitou as gigantes e teve mentorias. E pensava, né, de que maneira aquilo podia contribuir para ajudar mais as famílias que o blog já estava ajudando. E quando eu voltei, eu tive a certeza, como ONG a gente consegue fazer muito mais e o alcance desse apoio é muito maior. E aí fui, então, atrás, né, de um consultor de terceiro setor para montar, para regularizar e formalizar, né, a constituição do que hoje é a Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores de Bebês Prematuros, a ONG Prematuridade.com. E foi assim que tudo começou, basicamente. Nessa jornada que tu trilhou aí, para a criação da ONG, quais foram os principais desafios que tu teve para conseguir fortalecer, para criar a ONG? Bom, o primeiro desafio é que eu vinha da área da saúde. Eu não sabia nada de terceiro setor, eu não sabia nada da parte administrativa, como conduzir. É uma empresa, é um negócio, né? Assim, tem alguns diferenciais. Mas como eu não vinha dessa área, para mim foi, né, uma peleia. Então, eu fui em busca de fazer cursos, de me capacitar, de conversar com pessoas que estavam nesse ramo, né? E até a gente estava falando aqui de uma pessoa em comum que a gente conhece, que é a Gladys Lima, que está à frente da Psoríase Brasil. É uma ONG sensacional, que a Gladys toca essa pauta no Brasil e no estado há muitos anos,
E ela foi, assim, ó, minha grande mentora, né, de como tocar um negócio de terceiro setor. E ela começou na época que não existia e-mail, ela mandava carta, né, para as pessoas, para falar por que eles precisavam apoiar aquele evento que ela queria fazer para falar de psoríase. Então, é sensacional. E ela não tem psoríase, ela não tem ninguém com psoríase na família. Ela tinha uma conhecida, então a gente, né, conversando, eu também não sou mãe de prematuro, a gente se identificou de cara e ela foi uma grande mentora naquele início. Então, teve esse desafio de como, né, crescer como uma organização de terceiro setor, mas desde o início a gente sabia que tendo transparência e com foco realmente em ajudar as famílias, a gente conseguiria fazer. E, claro, a gente trabalha muito com a questão política. É difícil equilibrar os pratos, né? A ONG é apartidária, a gente sempre apoia iniciativas de pessoas que estão apoiando a causa, nunca a pessoa e muito menos partido, mas hoje em dia no nosso Brasil polarizadíssimo, isso é complicado. Mas também, assim, desde o início, eu procurei pessoas que estão comigo até hoje, né, que fazem parte dos pilares da ONG, a Aline Henneman, enfermeira, que trabalhava comigo na UTI Natal, chamei ela para fundar a ONG comigo, né, ela é vice-diretora da ONG, até hoje, esse ano vai fazer 10 anos de parceria, e assim, pessoas que a gente foi conhecendo ao longo do caminho, entre profissionais da saúde, voluntários, pais e mães, hoje a gente tem pessoas assim que são da família, né, e, claro, alguns mais próximos, mas é uma família de quase 400 pessoas. Então, assim, muitos desafios no sentido de como fazer, como escalar, como se fala no mundo da startup, né? Como escalar uma ONG para que ela consiga ajudar mais e mais pessoas. A gente tem que ir atrás de mais recursos. Como que se faz isso? É diferente de uma empresa, a gente tem projetos pontuais, então a gente não sabe ano que vem como é que vai ser, então é matar um leão a cada dia, assim. Sim, é que é uma ONG, mas é uma empresa, é um negócio. Exatamente. E para um negócio crescer, por mais que não seja o objetivo principal lucrar, né, a gente tem que ter todo o trabalho de conscientização. Se não tiver incentivo, não tem como crescer. Exatamente, né? Sem recurso a gente fecha as portas. Uhum. Mas a gente tem vários parceiros, assim, que são empresas que, obviamente, têm um interesse comercial, né, lá no final, mas que são nossos parceiros para dizer assim, olha, não, a gente vai falar sobre a causa, vamos conscientizar o Brasil sobre isso, quanto a prematuridade impacta, né, a sociedade, e o resto vem junto, né, então são parceiros, assim, super transparentes, que a gente tá muito tranquilo de trabalhar. Uhum. Queria falar um pouquinho agora sobre essa parceria, né, com a Turma da Mônica, não sei se pega aqui na câmera, que é uma iniciativa bem interessante, porque a Turma da Mônica tem uma certa visibilidade, né, a gente não pode negar, e trazer o assunto prematuridade com essa visibilidade da Turma da Mônica, com certeza levou esse assunto para mais gente ainda, né, como foi essa parceria, como é que vocês buscaram isso e quais foram os resultados, né? A gente queria poder falar mais para as famílias e para as crianças, né? Muitos irmãozinhos que o bebê nasce, né? O irmão nasce prematuro e que não entende o que está acontecendo. E levando esse tema da prematuridade com os personagens da Turma da Mônica, a gente sabia que o alcance ia ser gigante, né? Uma visibilidade gigante. E realmente foi. A gente está distribuindo esses exemplares aí pelo Brasil inteiro, nas UTIs neonatais públicas, em centros de reabilitação, em parceiros que trabalham com as famílias, justamente para chegar, né, esse tema. E o Instituto Maurício de Souza, ele faz justamente isso, né, de pegar causas e a gente conseguir unir forças ali para levar adiante, né. Quando a gente começou a falar sobre como seria a historinha, também eles não tinham muitas informações, não conheciam o que era prematuridade, e aí a gente conversando, falando do impacto e tal, eles conseguiram transmitir isso de uma forma leve, né, e ao mesmo tempo trazendo um alerta de que, olha, a prematuridade tem alguns cuidados específicos, né, e realmente o prematuro, só para exemplificar, o calendário vacinal dele é diferente, né, do calendário vacinal básico, ele tem algumas vacinas específicas que estão disponíveis só para eles, então assim, tem um cuidado redobrado que tem que ser feito com o bebê prematuro, não precisa botar numa redoma, mas inspira cuidados, né, especiais, especialmente logo que vai para casa, ele não deixa de ser prematuro. E isso conseguiu ser, assim, capturado, né, com muito carinho, assim, com os personagens da Turma da Mônica nessa historinha. Sim. Eu fiquei com uma dúvida aqui, não sei se tu falou,
Mas os pais, eles têm condições de ter sinais, eles conseguem identificar alguns sinais que podem identificar um nascimento prematuro? Tu diz a mulher, a gestante? Sim. Sim, a gente estava falando antes aqui, né, a Fábio, se a mulher identifica que ela tem contrações, claro, seguidas, não aquelas contrações que são, né, normais da barriga ficar dura, assim, mais no final da gestação, quando tá mais cansada, secreções anormais, né, e qualquer ardência, qualquer coisa que não esteja prevista ali naquele momento, falar com o seu profissional gineco-obstetra, procurar um posto de saúde, não subestimar, né? E às vezes é uma intuição, é um sexto sentido que as mulheres têm em relação a alguma coisa não tá bem, eu acho que ele tá mais paradinho, quero ver, vou tirar, né, a dúvida. Então, a gente fala, busquem ajuda, né? Para evitar que possa ser o início de um trabalho de parto prematuro. Sabe que eu faço o pré-natal pelo SUS, pela questão dos exames ali, porque, né, pra fazer de graça, mas também algumas consultas eu tenho uma médica particular que eu consulto, e tava na época da morfológica do segundo trimestre, em que pedem o exame transvaginal para ver a medida do colo uterino, que é uma das medidas para descobrir se tem mais chances de ter. Não é que, deu ali e vai ter, não é isso, né? Mas mais chances de ter o parto prematuro. E no SUS não pediram esse exame. Então, no fim, passou o tempo, eu não fiz. Depois eu fui consultar com a minha médica, ela falou, não pediram esse exame? Eu falei, não. Aí fiquei sem esse exame. Mas pra tu ver, né? O SUS, não, a médica do SUS, depois eu questionei ela não estava orientada a pedir esse exame. Que é uma das formas que daria para prevenir o parto prematuro, né? Então, acho que falta um pouquinho, assim, de atualização de alguns profissionais, porque é aquilo que tu disse, o custo é caro depois para manter, né, numa UTI. Mas se a gente tiver algumas medidas antes, a gente pode prevenir para que não tenha que acontecer isso, né? Exatamente. Além do custo, esse para a saúde pública, tem o custo emocional para as famílias, né, Fábio? A gente está falando de estresse pós-traumático para essas famílias que passam pela experiência da prematuridade. Isso é comprovado por estudos da psicologia. Pais de bebês prematuros têm risco maior para desenvolver estresse pós-traumático porque é uma experiência extrema, né? Então, se a gente pode evitar isso, né, a gente tem que atuar nesse sentido. Com certeza, a capacitação dos profissionais que estão lá na ponta, né, cuidando das gestantes é importante. E realmente, alguns exames que poderiam detectar situações, até no caso de trombofilias, para conseguir pelo Sistema Único de Saúde, não é tão simples, né? Então, isso é uma das coisas que a gente quer com essa iniciativa, né, de fazer uma revisão das políticas públicas, né? A gente lançou uma iniciativa que é fazer um plano nacional intersetorial de atenção à prematuridade, que é justamente pegar todos esses atores, a gente fazer grupos temáticos e revisar essas políticas públicas, ver o que já funciona, o que não funciona, o que precisa implementar, se precisa criar projetos de lei ou o que quer que seja, justamente para que isso não aconteça, né? Porque tá indo tudo bem com a tua gravidez, graças a Deus, né? Mas se tivesse tido alguma situação que pudesse ter sido identificada nesse exame aí, poderia ter sido para ti decisivo, né? Uhum. E vocês trabalham com essa questão emocional também, né? Na ONG? Com certeza, bem importante tu ter falado. A gente tem um núcleo de saúde mental, então a gente presta apoio psicológico online gratuito para pais com bebês internados e pais que perderam seus bebês. Então, luto na prematuridade, a gente chama histórias de afeto. São grupos quinzenais, né, online, gratuitos, disponíveis. Então, são psicólogas, psicanalistas que estão disponíveis para quem precisar conversar. Lá no site da ONG tem mais informações, que é prematuridade.com. A gente tem um comitê jurídico também, de voluntários que são advogados, né, são pais, mães de prematuro que são advogados, que trabalham com isso, que ajudam as pessoas em questões legais, não só a licença maternidade, mas outras questões de benefícios do governo, enfim, então tem todo esse apoio também. E aí, Maurício, mais alguma dúvida? Tem várias, né? Mas, sobretudo, trabalhar com uma ONG, né, que ajuda tantas famílias, né? Imagina, a família está preparada para um dia mais incrível da vida. Sim. E aí, por conta de um bebê prematuro, acaba tendo todo um futuro, né? Enfim... comprometido. Desafiador também, né?
né? Porque aquele bebê, ele vai nascer com uma sequela, né? Enfim, e muito interessante esse trabalho que a Denise faz aí com a prematuridade, né? A ONG. Demais aqui, eu queria focar mais na questão das políticas públicas, né? Como é que os políticos, né, enfim, podem ajudar a ONG, né? Como a gente que não pode contribuir para que a ONG consiga ter mais visibilidade ou consiga ter mais força na sociedade, enfim. A gente tem em alguns estados e municípios grupos de parlamentares, né, vereadores ou deputados estaduais, e temos em Brasília também, que apoiam a causa. Então, aqui no estado a gente tem a Frente Parlamentar de Atenção à Prematuridade, nossa Assembleia Legislativa, o deputado Dr. Tiago, que está à frente dessa bancada, e a ideia é justamente que essas pessoas, independente, que são de vários partidos, né, de várias ideologias e crenças, possam apoiar as demandas da causa. Então, buscar informações com a Secretaria de Saúde, né, visitar hospitais, a gente buscar cuidar melhor dessas famílias. Tem projetos de leis que garantem, por exemplo, passe livre para pais e mães de prematuros para poderem ir até a UTI neonatal ver o seu bebê, porque tem isso, a gente fala, tem que estar lá, pai e mãe não são visitas, tem que estar liberado 24 horas, mas muitas vezes é uma mãe que tem outros 3 filhos, que mora a 50 quilômetros, não tem condições de estar ali todos os dias, então a gente precisa proporcionar esse momento, né, pensar nisso. Por isso que é a Associação Brasileira de Pais, Familiares, Amigos e Cuidadores, né? Porque às vezes essa mãe ela não consegue estar junto com a criança e precisa ter uma rede de proteção para estar junto. Exatamente, essa rede de apoio, de proteção. E a gente também capacita os profissionais, né? Então a gente quer cuidar de quem cuida também. Uhum. É importante a gente ter esse olhar para o profissional, saber que ele está capacitado tecnicamente, que ele não está sobrecarregado, que ele vai ter esse olhar empático para a família quando uma família chega na UTI neonatal. Então, por isso que a gente quis, desde o início, abranger todo mundo, não só as famílias, mas os cuidadores, que são os profissionais, né? A gente também poder unir forças com eles e construir essas pontes, né? Na verdade, das famílias e representar a voz das famílias. A gente fala muito que nada sobre nós sem nós. Então, se vai construir uma política pública, se vai construir um protocolo dentro do hospital, um protocolo assistencial lá de como funciona tal coisa na tua UTI neonatal, convida as famílias para participar, traz os pais, eles passaram por aquilo, eles podem dizer, olha, quando eu cheguei aqui na UTI neonatal a primeira vez, ninguém me falou que tal coisa ia pitar desesperadamente, e quando começou a pitar, meu coração começou pela boca. Detalhes, assim, que só quem passa pode trazer para melhorar protocolos, políticas públicas, né? Então, essa é a ideia. Nesses 10 anos da ONG, quais foram os momentos mais marcantes que tu pode trazer para nós aqui, os momentos mais positivos? Acho que de conquistas, principalmente, né? Daquele momento que tu olha assim, tá dando certo o trabalho que a gente tá fazendo. Então, eu diria que a ampliação da licença maternidade foi um grande marco, sim, porque desde o início a gente queria que ampliasse a licença maternidade para mães de prematuros. E aí a gente foi atrás de várias maneiras, com PEC, com projeto de lei, com contato no STF, e as coisas não avançavam até que a gente conseguiu em 2020, o ministro Luiz Edson Fachin, lá no STF, foi o relator dessa ação lá, foi determinado que pais e mães de prematuros podiam ter a sua licença ampliada. Isso não saiu em lugar nenhum na mídia. Era para ser para nós, né? Óbvio que trabalhamos com essa causa, sair no Jornal Nacional, primeira notícia lá, né? Enfim. E ninguém falou sobre isso. E começou que as pessoas, as mulheres, nos mandavam mensagem dizendo, olha, não tá funcionando isso, porque o meu chefe disse que não existe, que não vale, não é uma lei. Realmente não é uma lei, é uma ação direta de inconstitucionalidade que tem peso de lei. Só que começou que isso não estava acontecendo. A gente juntou todas essas negativas, exemplos, casos, etc., e mandamos um ofício para o ministro, né, no STF, dizendo, olha, não está funcionando essa sua decisão aqui, essa ação não está funcionando.
E aí ele exigiu, então, uma regulamentação que o INSS se pronunciasse em relação a isso. E para nossa grata surpresa, quando saiu a regulamentação do INSS, não só mães de prematuros foram beneficiadas, mas mães de bebês que por qualquer motivo precisam ficar internados depois do nascimento por mais de 15 dias. Se ele nasceu com uma condição genética, se ele precisa de uma cirurgia. Então, assim, foi melhor ainda, a gente ficou mega feliz. Com esse nosso envolvimento com a STF, a gente ganhou um prêmio em 2021 do Ministério da Cidadania, chamado Prêmio Brasil Amigo da Criança. Então, a gente foi a Brasília receber esse prêmio, a gente ficou em primeiro lugar em incidência política. Isso foi muito legal, isso foi com certeza um marco, assim, né? A ampliação em si e, claro, né, ter recebido esse prêmio. Quando a gente viu pela primeira vez o Palácio do Planalto e o Congresso iluminados de roxo em novembro também, porque é super simbólico, né? Tem um dia? O dia 17 de novembro é o Dia Mundial da Prematuridade. E logo vai ser o Dia Nacional mesmo. Aqui no estado já temos esse dia. Então, sempre a Assembleia fica roxa, Beira-Rio já ficou roxo, sempre fica, aliás. A Arena já ficou várias vezes. Então, assim, ver os locais emblemáticos pra gente, iluminados de roxo, né, é um marco. E acho que, assim, do trabalho da ONG, de voluntários da ONG, já surgiram algumas associações locais e trabalhos localizados em alguns estados, né, que derivaram, assim, do início da ONG. Isso é muito legal de ver, né, que a gente... que serve de inspiração, digamos assim, para trabalhos de outras associações locais, e a gente se complementa nesse sentido. E a gente vai fazer 10 anos esse ano, e se Deus quiser, vocês vão ver depois imagens do Cristo Redentor iluminado de roxo, que é algo que a gente sonha há muito tempo, né, no Rio de Janeiro. Então, a gente está em tratativas para isso acontecer. Mas é muito bonito esse teu interesse, Denise, porque tu é da área da saúde já, né? Mas aí tu tem que manjar um pouco ali de medicina, de direito, de tudo, porque são muitas áreas em que a gente precisa estar atuante para brigar por isso, para lutar cada vez mais, né? A gente tem que estudar bastante, mas é claro que eu tenho por trás um time de especialistas que quando precisa ser algo mais a fundo, é eles que vêm, né, na frente aqui para bater martelo e brigar. Sim. Denise, vamos ver se eu consigo gerar um corte bem bacana aqui. Em determinado momento, então, a mãe, ela dá à luz a um filho prematuro. Quais as medidas imediatas, né, que a ONG vai poder ajudar essa família, essa mãe, né, esses cuidadores? Né? Acho que até para quem tá assistindo, né, se teve, eu tô com risco de ter um bebê prematuro, ou meu filho nasceu agora prematuro, como que eles podem buscar a ONG e o que efetivamente vocês conseguem ajudar essas famílias? Tá. Se a mulher está com o risco de um parto prematuro e por algum motivo já sabe que pode vir prematuro, às vezes gêmeos, muitas vezes gêmeos, trigêmeos, né, múltiplos acabam vindo prematuros até pela própria falta de espaço ali. Perfeito. Então, no site da ONG a gente tem muitas informações a respeito desse momento, né, o que esperar, o que é diferente. É óbvio que ler não vai deixar as pessoas, né, os pais 100% preparados. Vivenciar é diferente, mas é importante falar isso porque a maioria dos pais cai de paraquedas, não está esperando aquela situação, né? Então, se a mulher já sabe que existe essa chance, é importante que ela tenha esse momento para ler sobre isso, para se informar, né? Para já estar atenta, para saber como é que funciona uma UTI, quais são os equipamentos, etc. Se é uma família que está passando por isso, eu diria que a primeira coisa que a gente tem disponível é essa ajuda do Núcleo de Saúde Mental, porque dá um nó realmente, né, para os pais, aquilo que tu falou, estão esperando, tá tudo indo bem, e aí de repente um bebê minúsculo, eu né? imagino então que seria os pais sentindo um momento sem chão. Sem chão. É um sentimento terrível, assim, né? Sem chão. Eu acho que essa luz é a busca por conhecimento, né? Com certeza. Respirar, enfim, né? E buscar conhecimento. Porque é saber que eles não estão sozinhos. E que outras pessoas já passaram por isso. Exato. E essas informações vocês juntam. Isso. E colocam. E essas informações, além de vocês ajudar e colocar tudo no site, dar um caminho, né? Dar esse acolhimento, vocês também trabalham para que tenham o Estado, né? O governo possa aí contribuir, né? Fazer sua parte. Com conforto, né? Com certeza. Uma melhora para essas crianças, né? Esses bebês. Eu me toca muito nessa questão de bebês, né? Justamente por conta disso, né? São vidas, né? Então são Deus... tão frágeis, tão pequenininhos, né? Exatamente. A gente tem que falar por eles, brigar por eles, né?
E uma das coisas que os pais relatam que acolhem muito, né, falando dos conteúdos do site da ONG, são as histórias reais. A gente tem mais de 800 histórias reais publicadas e elas estão categorizadas por idade gestacional. Então, se um casal teve um bebê que nasceu de 29 semanas, eles podem ler histórias de bebês que nasceram de 29 semanas. Então, muitos pais relatam, nossa, poder ler histórias parecidas, né, isso dá um quentinho, assim, né, para eles. E tu tem uma história que tu pode trazer para cá que te enche os olhos, assim, um case. Muitos, então, conta mas eu não posso escolher um, porque senão isso vai ser muito injusto. Traz para nós uma história, então, uma história bonita. Uma história bonita, tá. Motivacional até para uma mãe que tá passando por isso, né, ou tá com esse medo, ela possa sentir um conforto, né, ouvindo a tua história. Tá, são tantas histórias maravilhosas, inspiradoras, não tem como a gente não acreditar em milagres quando a gente entra numa UTI neonatal, porque realmente, assim, a força e a vontade de viver desses bebês. Então, eu vou contar do primeiro bebê muito pequenininho que eu presenciei na UTI neonatal, que era o Pedroca. Ele nasceu com 425 gramas, então ele era muito, muito, muito pequenininho. E eu acompanhei uma família de Santa Cruz, uma família sensacional, uma mãe maravilhosa, todas as mães são maravilhosas. E eu vi esse bebê, ele ficou acho que quase 4 meses internado, mas eu vi ele saindo, tendo alta, indo para casa, mamando só no peito, né? Porque no início é sonda, não consegue mamar, enfim, todo cheio de suporte. O que é super difícil, né? Conseguir amamentar. Conseguir amamentar já é difícil. Amamentar, assim, é desafiador, né? É lindo, é maravilhoso, a gente tem que incentivar, mas é desafiador. Amamentar um prematuro é mais desafiador, porque tem toda a questão da imaturidade dele coordenar, sugar, respirar, engolir. Então, é mais complicado. Mas esse Pedroquinha saiu mamando só no peito e hoje tá aí um adulto feliz, faceiro, saudável, 100% saudável. E isso, acho que ter visto essa história também foi uma das coisas que pensei, olha, como que a gente pode levar mais informação e ajudar mais os pais, né? Então, essa é a história do Pedroca. Bom, eu vou ter que dar notícia, né? A gente tá chegando no final do nosso programa. Deixar, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando sobre prematuridade. É uma pauta muito rica, né? Com certeza. São muitas histórias, né? Deixa eu só, antes, uma curiosidade. Vocês têm um número, assim, de famílias que já foram atendidas? Porque tu falou, imagina, são muitas histórias. Se pudesse, eu ficava falando aqui o dia inteiro. Mas mais de 10 anos já de ONG, quantas famílias vocês têm, assim, uma estimativa? Agora ela me pegou na matemática. Eu sei que todo mês, Fábio, a gente ajuda mais de 600 famílias, tá? Hoje, com a estrutura que a ONG tem hoje, com o conselho jurídico, com o núcleo de saúde mental, com tudo que a gente faz. E a gente tá com... As Histórias Reais tem, acho que, mais de 800 publicadas no site. Então, assim, são vários números que a gente teria que compilar, né? Mas muitas, e se a gente for contar com doações ainda, né, de fraldas, de incubadora, de equipamento, teria que sentar e fazer esse cálculo, e eu vou fazer esse cálculo para te trazer depois. Acho que seria legal ter, né? É importante, é importante, Para mostrar a grandeza da ONG. Importante. Muito legal. É isso. Agora foi, agora terminou. Olha, a gente quer você de volta aqui nos estúdios, né? Porque 1 hora é muito pouco, né? É muito pouco. Tem muito para falar ainda. Estamos muito felizes com essa conexão, né? Entrevistar uma pessoa tão rica, assim, em valores, né? Que tem um trabalho tão bonito para nossa sociedade, para tantos pais aí que estão buscando uma salvação, uma solução. É gratificante para nós também dar esse espaço, né? E é um programa muito legal, ao lado da minha sócia, minha parceira, tá quase ganhando filho aqui do meu lado. Não, eu senti algumas contrações aqui durante o episódio, mas tudo tranquilo. E é isso, pessoal, Fórmula Digital tá aqui na Rua Uruguai, 155, é do lado da prefeitura. Você quer ter o seu próprio programa, ter o seu podcast, ou precisa catapultar os seus resultados digitais, saiba aí que você pode contar com a Fórmula Digital. E agora, só para terminar, passar a palavra de volta para a Denise, passar as informações para as pessoas buscarem mais informações da ONG. Bom, nosso site prematuridade.com, o Instagram @ONGprematuridade.com. Lá a gente tem bastante conteúdo e, enfim, tem a divulgação dos datas dos grupos de saúde mental, núcleo de saúde mental. Quem quiser ser voluntário é muito bem-vindo, né? Não precisa ser pai, nem mãe, nem trabalhar com prematuridade. Então, quem quiser apoiar a causa vai ser muito bem-vindo. E as nossas campanhas, quem quiser colaborar também lá no site, né? Para ajudar mais ainda as famílias.
Tá certo. Denise, muito obrigada, então, pela tua participação. Agradeço. Espero que a gente possa se ver mais vezes. E é isso aí. Valeu, Maurício. É isso aí. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Ação!